Bem, Tomara. Vamos agora para um tema que é polêmico, né? Sobre o motociclismo, porque o piloto João Eloy, de 57 anos, morreu após uma forte colisão em Interlagos durante uma prova Superbike Brasil. Agora vem a pergunta: as corridas de motos em Interlagos devem ser proibidas? Porque ficou constatado e claro que Interlagos não serve para motos. Sabe como é o problema, Ferro? Interlagos tinha que fazer como fazia as 500 cilindradas quando correu lá. Sentido contrário. Ou tratar exatamente o contrário da Fórmula 1. Quem se lembra disso? Eu sei bem disso, Romulo, mas não daria certo por conta, assim... Se você já vê a curva do café como perigosa, imagina naquele trecho alguém passar reto ali, como seria. Tem isso aí também. A gente já teve duas mortes. Entendeu? Aquela brita alta, ou bota ela rasa, ou então tira aquela brita quando tiver corrida de moto, porque aquela brita toda não dá certo pra moto. Moto tem que ter especificações, opções. Então, aquela brita que, se você vê no final da reta oposta, você vê que tem uma caixa de brita ali perto da curva do lago. Aquela caixa de brita não é para moto. Aquela caixa de brita, quem pediu foi a Copa Truck. Aquela caixa de brita é a mesma que a gente vê nas estradas, que os caminhoneiros, quando perdem o freio, jogam o caminhão para lá para parar. Então, é para caminhão. É muito maior, a pedra é muito maior do que a caixa de brita tradicional de moto. E assim, já levantando minha opinião sobre esse acidente, das 7 mortes que teve em Interlagos, 3 foram conhecidos meus. Eu conhecia o Danilo Berto, eu conhecia o Sérgio dos Santos e o Matheus Barbosa. Quando eu comecei eu acompanho moto velocidade desde os meus 10 anos de idade, não sabia desse negócio de homologação, de como funcionava. E eu, por morar em São Paulo, sempre vivi no Autódromo de Interlagos para assistir corrida de moto, porque tirando a Fórmula 1, uma paixão que eu tenho é as duas rodas. Então, meu pai fez gostar de Fórmula 1 e depois a MotoGP. Depois eu fui me aventurar em outras categorias, como Indy, Stock e Truck. E então, assim, quando começou as mortes, teve uma morte no MotoGP em 2013, só que ali não foi culpa do circuito, ali foi um piloto que caiu e um que vinha atrás acabou atropelando. Aí não foi culpa do circuito, porque o piloto estava ali no meio do pelotão e acabou havendo esse contato e veio o falecimento do, acho que Cristiano Ferreira, se eu não me engano, era o nome do piloto. E aí as outras mortes que teve foram em pontos que não tem como colocar uma área de escape ali em Interlagos. Não tem, porque se você fizer Interlagos virar um circuito para moto, você vai fazer esse circuito ficar fechado por no máximo 2 anos ou quase 3. Porque você não tem, você tem que modificar um monte de coisa. Tem que modificar as curvas. Por exemplo, as curvas de Interlagos não é feita para moto. Se você comparar as curvas de Interlagos com Goiânia, você percebe na hora. Você não vê subida em Goiânia. Tudo bem que Aliás, Goiânia é um outro clima. Uma observação rápida, Ulisses. Goiânia pode voltar ao calendário da MotoGP. Já tá, dia 12, vai ter lá o Conaldo Caiado, todo o pessoal da FIM para assinar esse contrato. Muito bom isso, muito bom para o campeonato, né? Para a MotoGP e para o Brasil também voltar a receber o Mundial que não recebe desde 2004, foi o último ano da MotoGP no Rio de Janeiro, né? No Instituto Seguro de Araquara-Paguá, que inclusive era um outro circuito para moto que, né? Não é à toa que aí recebeu a MotoGP. Aquele circuito era para tudo, para carro, para moto, exato. É o que eu falo, tudo que é homologado para moto dá para encaixar um carro. Quando foi construído o Qatar, quando foi construído Turquia, né, Istambul, Fórmula 1 correu depois lá. Então tudo tudo é feito para moto, depois dá para encaixar uma corrida de 4 rodas tranquilo. Então Interlagos, o problema é Sepang também, exatamente. São 4 etapas, se não me engano, que corre MotoGP e Fórmula 1. Áustria eles fizeram uma modificação por conta da segurança, tanto que tem uma chicane ali depois da curva 1, que teve um acidente até em 2020, que quase o Valentino Rossi acaba indo por espaço, porque a moto dele, de um outro piloto do Franco Morbidelli, passa no meio dele, por muito pouco não foi um acidente fatal, mas tudo bem, Fórmula 1 corre mais em Sepang, mas já correu, mas tem em Sepang, Silverstone, Áustria, Austin, Catalunha
e tá faltando outra. Acho que são essas 5. Se eu tiver outra que tá faltando. E Catar, né? 6. E seria 7 com Portugal, mas Portugal não tá mais no calendário da Fórmula 1, mas também então são 7. Então, Ulisses, Sepang é uma das pistas mais perfeitas que tem na Malásia. Sepang na Malásia. Área de escape. Também é o calor, né? Só tudo. isso que... Tirando isso. Mas pista perfeita. Realmente, pra moto e pra carro, eu sinto falta na Fórmula 1 essa pista, gostava bastante. Mas então, Interlagos, depois, essas 7 mortes, pra mim, depois que eu fui saber melhor como funciona a segurança pra uma corrida de moto, aí que eu vim falar assim, realmente, Interlagos não tem condição de receber corrida de moto. Pra quem não sabe, a MotoGP já correu em Interlagos em 92. E o Kevin Schwantz, essa prova era para ser em 91, só que não acabou acontecendo. Em 91, Kevin Schwantz veio para São Paulo, viu como é o traçado de Interlagos e falou, gente, como é que a gente vai correr aqui? Tem área de escape? Não tem. Se alguém bater aqui, vai morrer. Então, alguém que lá atrás já falava, Interlagos não é para moto. Não é de hoje, é desde mais de 30 anos. Né? Então, já é um bom tempo isso. Já então, com esse acidente... Já com esse traçado, exatamente. Não era com um traçado lá de 8 km, lá 6 ou quase 8, não lembro agora de cabeça, mas era um Interlagos maior, né? Meu pai correu de moto nos anos 70, Interlagos 80, de 7 km. Isso, meu pai correu de moto nesse traçado aí. Pra ele disse que era o traçado real de Interlagos, não esse aí, mas por conta de área de escape, estrutura que tiveram que montar, tiveram que acabar com esse traçado de 7 km. Então esse acidente, 7 acidentes, você percebe que tem muita coisa errada. O Superbike Brasil não é um campeonato homologado pela CBM, para quem não sabe, a CBM é a Confederação Brasileira de Motociclismo. Eles têm muitos erros lá dentro, infelizmente não posso falar por completo tudo que eu já vi e já ouvi também, mas são muitas coisas que devem ser mexidas. O pessoal ali só pensa em quê? O cara fez um trekking day e acha que já está pronto para ir para a pista. Não é bem assim. O campeonato do MotoGP, quando era organizado pelo Alexandre Barros, o que ele falava? Para você correr, você vai ter que ter tantas horas para você poder entrar. Você não vai, fiz um trekking day de 2 horas. Beleza, semana que vem tem corrida no autódromo, vou lá me inscrever, pronto, já sou um piloto. Não é isso. Você tem que ter, é igual o voo, né? Para quem quer ser piloto de avião, você tem que ter, sei lá, quantas horas de voo para você virar um piloto, não, lógico, de uma companhia aérea, mas um piloto de avião. Então você tem que ter isso. Então eu acho que o motociclismo devia seguir esse caminho, o Superbike principalmente. Mas não é o que acontece. E aquele acidente, por mais que aberto ali, que fizeram por conta da Fórmula 1, que ali foi o portão para o pessoal invadir a pista. Eu estive lá semana retrasada e eu tava naquela arquibancada ali e vi que tem um portão pro acesso, porque anos atrás, quando o pessoal invadia a pista, arrebentava alambrado e tudo mais, hoje agora tem um portão para essas pessoas entrarem, para não ter mais problema dessa questão de estourar alambrado e ficar mais organizado. Então eu vejo dessa forma, que o Superbike devia ter essa visão, de colocar horas para um piloto correr, para não acontecer esse tipo de coisa. A questão das motos, por exemplo, moto de 1000 cilindrada. As motos ali não chega a 300 por hora, mas chega ali a 270. Eu sei disso porque um amigo meu que corria, agora ele não corre mais, vi na câmera on-board dele, na câmera ali perto do painel, tava batendo 270. Então, mesmo assim, 270 já é uma baita velocidade. Quer dizer, qualquer velocidade ali para Interlagos você cair e bater no muro de concreto, ainda mais como foi desse final de semana, você vai ter alguma coisa. Seja bater no corpo e tudo mais, mas bater a cabeça você já sabe que alguma coisa vai acontecer. E as imagens foi muito forte. Teve os outros acidentes que foram filmados que vitimou outros pilotos. Você olha na certa e fala, meu, que absurdo, porque se fosse em outro campeonato, não teria. E outro detalhe, para moto não tem que ter barreira de pneu. Eles usam uma barreira de inflável, que é o famoso air fence, que é uma barreira que o piloto amortece. Então, se tivesse isso, se o Superbike colocasse isso, quer dizer, se Interlagos fosse para receber moto, eles teriam essa condição de colocar essa barreira. Goiânia, como eu estava falando, Goiânia também tinha uma conhecida minha que faleceu logo no início de 2020, março de 2020, foi na semana antes de fechar tudo por conta da pandemia. Ela morreu na curva 0 do Autódromo de Goiânia. E ali não tinha caixa de brita, mesmo tendo uma área de escape grande, mas ela foi rolando, ela já bateu com tudo no muro. Depois disso, Roberto Botti, grande piloto de motocross,
aqui no Brasil. Ele que administra o autódromo, ele que estava à frente aí com a MotoGP para trazer o Mundial de volta para o Brasil. Quando ele viu isso, o que ele falou? Eu vou colocar a caixa de brita ali. Se a gente quer continuar recebendo corrida de moto e um autódromo seguro, vamos colocar a caixa de brita. E deu. Você vê os acidentes que tem de moto hoje em dia, não tem mais morte por conta disso. Que além de ser um autódromo para moto, tem caixa de brita e tem essas barreiras de ar. Ou seja, Interlagos não tem condição para receber corrida de moto. Se continuar, que nem vai ter o Moto 1000 GP esse final de semana agora, eu espero muito que não aconteça nada. Nenhum acidente seja fatal, nenhum acidente, nada. Eu espero que não aconteça nada. Eu só espero que o ano que vem o Superbike pense bem, porque não... O Superbike não, mas eu digo mais as autoridades aqui de São Paulo, pra, tipo, barrar, né, banir, pode ser, tipo, a gente não tem mais acho que vai ter o ano que vem, porque o distrito lá do AMB tá todo em reforma, acho que já tá quase pronto. O Salão do Rodas era lá, e aí eles transferiram pro Autódromo de Interlagos, porque aí o pessoal que quisesse conhecer, queria dar uma volta nessa moto, anda no circuito. Mas tem uns loucos da cabeça que falam assim, pô, essa moto é do caramba, deixa eu dar uma aceleradinha. Essa aceleradinha que a gente acha que é 80, 100 por hora, o cara já estica o punho e aí acha que tá já correndo. Então, para mim, devia banir em tudo, seja em Trekking Day, nesse tipo de evento, festival do Rodas, e o próprio Superbike. E Moto MotoGP, né, infelizmente, também teria que falar dele também, colocar ele para não correr lá. Porque não tem condição. O Brasil, o único circuito que é para moto é só Goiânia. Tem Lima Duarte, né, em Potenza, mas Goiânia dá de 10-0 nesse circuito, né? Então, em São Paulo não tem. O pessoal, se quiser correr, vai teria que ir até Goiânia. Eu sei que todas as montadoras estão aqui, a maioria das equipes estão concentradas em São Paulo, patrocinador e tudo mais. Mas o que você vai preferir? Continuar correndo em São Paulo e vendo fatalidade? Ou você pensar bem e conversar com o seu patrocinador e falar, a gente vai para Goiânia, que é uma praça segura, uma praça que recebeu o Mundial de Moto no passado e vai voltar a receber daqui a 2 anos, né, em 2026. Então é isso. Eu vejo dessa forma, essa questão das motos. Só para encerrar o assunto, eu estava conversando, né, se não desse para colocar as corridas de moto no circuito do Velocitar. Só que aí me falaram que Velocitar não é habilitado para moto. Exato. Primeiro que também você tem as curvas que é muito para cá. Você não vê uma corrida de moto no atual cenário com uma subida como a curva da Caipirinha lá do Velocitar, que lembra muito ao Rouge da Bélgica. Então ficaria muito complicado. Então, e também tem um saca-olho ali, tem uma parte ali com muito guarda-reio, então, e também as áreas de escape, se eles colocassem brita ali, eles teriam que estender mais, porque aí teria que ser uma parte asfaltada, a brita e a barreira de ar, e aí ia ficar muito apertado.